Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, 29 de janeiro de 2026, quinta-feira da terceira semana do tempo comum. Sintam-se todos bem acolhidos, vos saúdo com a paz de Jesus, um privilégio para nós podermos ouvir a palavra de Deus, meditar sobre ela, né? Que nós nos sintamos amados por Deus e consagremos por meio da escuta da palavra, esse nosso dia, essa nossa quinta-feira, a proteção e a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 18, 19, 24, 29. Depois que Natã falara a Davi, o rei entrou no tabernáculo, foi assentar-se diante do Senhor e lhe disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E o que é a minha família para que me tenhas conduzido até aqui? Mas como isto te parecia pouco, Senhor Deus, ainda fizeste promessas à casa do teu servo para um futuro distante, porque esta é a lei do homem, Senhor Deus. Estabeleceste o teu povo Israel, para que ele seja para sempre o teu povo, e tu, Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, cumpre para sempre a promessa que fizeste ao teu servo e à sua casa, e faze como disseste. Então o teu nome será exaltado para sempre, e dirão: O Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel, e a casa do teu servo Davi permanecerá estável na tua presença. Pois tu, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, fizeste esta revelação ao teu servo: Eu te construirei uma casa. Por isso teu servo se animou a dirigir-te esta oração. Agora, Senhor Deus, tu és Deus e tuas palavras são verdadeiras, pois que fizeste esta bela promessa ao teu servo. Abençoa então a casa do teu servo, para que ela permaneça para sempre na tua presença, porque és tu, Senhor Deus, que falaste, e é graças à tua bênção que a casa do teu servo será abençoada para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós estamos acompanhando o segundo livro de Samuel. E este segundo livro eu tenho falado para vocês todos os dias, né? Faz parte do Antigo Testamento e narra a história do rei Davi. Enquanto o primeiro livro narra a história de Saul, esse segundo narra a história do rei Davi, né? E que é sucessor de Saul, né? Então foi escrito provavelmente no século X a.C., esse texto. Então o livro descreve a ascensão de Davi ao trono, suas conquistas militares, a aliança com Deus, os desafios pessoais e políticos que Davi enfrentou. Então é uma narrativa histórica e teológica que destaca temas como, por exemplo, a fidelidade divina, o pecado humano, a promessa messiânica. O livro ele é dividido em duas partes principais. A primeira, que vai do capítulo 1 até o capítulo 10, foca a consolidação do reinado de Davi. E a segunda parte, do capítulo 11 em diante até o 24, aborda as falhas, né, e as consequências dos pecados de Davi, culminando nos salmos e nas profecias que nós conhecemos, né, sobretudo o Salmo 50, né, que nós conhecemos, que é um salmo de penitência. E essa perícope de hoje que nós ouvimos, né, segundo Samuel, capítulo 7, ela é extraída do capítulo 7, os versículos são bem intercalados, né, do 18 ao 19, do 24 ao 29,
e registra a aliança eterna de Deus com Davi, conhecida como o oráculo dinástico, né? Em alguns livros exegéticos está esse nome, né? O oráculo dinástico. É a oração que Davi faz, né? Selando aliança, fazendo um contrato, uma aliança com Deus, né? Então, esses versículos 18, 19, 24, 29 formam a oração que Davi fez em resposta à promessa divina que tinha sido transmitida pelo profeta Natã, tá? Então, Davi humildemente reconhece a sua indignidade, depois ele louva a Deus, né? Pede a bênção para sua descendência. Então, é uma passagem que destaca, gente, fidelidade de Deus, as suas promessas, né? É uma antecipação da linhagem messiânica que culminará em Jesus Cristo, né? Então, é muito bonito isso no contexto litúrgico católico, né? Porque essa leitura está hoje na liturgia prevista, enfatiza temas como temas de gratidão, de humildade, de confiança, né? Sobretudo os padres que vão pregar essa palavra, é essa vertente, né? Muito bonito, muito bonito. Olha só, então o texto começa no versículo 18, dizendo assim: depois que Natã falara a Davi, o rei entrou no tabernáculo e foi sentar-se na presença do Senhor. E aí o rei começa a rezar, Davi começa a rezar, né? Então Davi, gente, após ouvir a promessa divina, ele entra no santuário, no tabernáculo para rezar e expressa um espanto e ao mesmo tempo humildade. Reconhece que a sua elevação ao trono não é merecida, mas é um ato gratuito de Deus, né? A pergunta que ele faz, quem sou eu? Reflete bastante a consciência da sua origem humilde, né, gente? Ele era um pastor de ovelhas, Davi, né? Não sei se vocês lembram, vocês que me acompanham todos os dias devem se lembrar que quando Samuel chega na casa de Jessé, ele pede pelos filhos, porque ele tem que escolher um rei, e Jessé apresenta os mais fortes e os mais velhos, e Deus não quis nenhum deles, né? E ainda Samuel pergunta lá atrás, né? Tem certeza que estão todos os seus filhos aqui? Porque Deus não quer nenhum desses, né? Tem mais o novo, né? E Jessé fala, tem o mais novo, mas o mais novo é muito, muito novo, muito pequeno, muito frágil, ele está lá, né? Tá lá tocando as ovelhas, o rebanho, né? Então, Davi era muito simples, muito pequeno, né? Quando ele diz, quem sou eu, né? Isso reflete a consciência da sua pequenez, né? A consciência, o versículo 19 destaca que Deus vai além do presente, promete uma casa, uma dinastia para Davi, né? Que é algo incomum entre os homens, onde reinos temporários sempre caem, e Deus promete o seu reino será eterno. Olha só, forte, né? Então, gente, em nossa jornada espiritual, nós devemos cultivar essa mesma humildade de Davi. Muitas vezes nós recebemos bênçãos que nós não merecemos. Olha, a saúde, a família, as grandes oportunidades na vida, né, o trabalho e tantas outras coisas, né? Será que nós estamos a reconhecer as graças divinas na nossa vida? Ou nós temos o hábito de atribuir somente ao nosso mérito, aos nossos esforços? Pratiquemos gratidão, gente, né? Que nós possamos rezar, orar como Davi, né? Quem sou eu, Senhor? Né? Olha só. Então, gente, sozinho nós não fazemos nada, né? Quando a gente efetivamente compreender essa verdade, a primeira coisa que vai acontecer é nós nunca mais julgarmos ninguém, né? Porque nós temos também muita pequenez, muita fragilidade, né? Muita miséria em nós, e se nós olharmos muito bem tudo que nós empreendemos, nós somos,
é presente de Deus. Se dependesse só de nós estaríamos perdidos, gente. Reconhecer como Davi a nossa pequenez. Quem sou eu, Senhor? Eu sou pequeno, né? Eu sou frágil. Muito bonito isso. Muito bonito. Então, pratiquemos gratidão, né? Depois, o versículo 29 ao 24 ao 29, é a sequência da oração que Davi faz, né? Ele louva a fidelidade de Deus, lembrando que ele confirmou a promessa de uma dinastia eterna. Deus confirmou essa promessa. Então, os versículos repetem a afirmação de que Deus é verdadeiro em suas palavras. Suas palavras se cumprem, né? Então, Davi, na sua oração, ele enfatiza a aliança de Deus, que é inquebrável. Depois nós vemos a súplica por bênção perpétua, né? E essa súplica reflete a confiança na palavra divina, né? Claro, Deus disse: eu vou edificar uma casa para você, né? Nós ouvimos outro dia Deus dizendo: eu vou edificar uma casa para você, e essa casa será inabalável, né? A promessa de Deus para Davi, e Davi constrói a sua oração em cima dessa promessa, né? É fantástico o texto, fantástico. E, enfim, então a oração, gente, de Davi nos ensina a nós basearmos a nossa vida nas promessas de Deus, como a salvação eterna em Cristo. Em tempos de incerteza, lembremos-nos sempre: Deus, Ele é fiel e suas palavras são verdade, né? Quando nós rezarmos pelas nossas famílias, pelas nossas relações, projetos, pelas nossas comunidades, né, pedindo bênçãos duradouras, que nós lembremos: o Senhor é fiel à aliança, sempre, sempre. O que acontece às vezes são as demoras de Deus, né? E isso às vezes faz com que nós recuemos na aliança que fazemos com Deus. Não, que as demoras de Deus não nos afaste dele, porque Ele é o nosso sustento, Ele é o cumpridor primeiro de toda promessa, né? Então, tenhamos confiança em Deus. É uma palavra belíssima. Essa perícope de hoje, segundo Samuel capítulo 7, revela a profundidade da relação entre Deus e Davi, que é fundamentada na graça divina e na resposta humana, né? Claro, Deus age em nosso benefício, mas é necessário uma resposta de humildade, de louvor. Então, essa promessa, esse texto de hoje é antecipação do que será o Messias para a tradição judaica, né? Mostra como as promessas de Deus, elas transcendem o tempo. Então, para nós cristãos, minha gente, é um convite a vivermos com gratidão, com confiança, com uma oração perseverante, reconhecendo que a nossa casa espiritual é edificada por Deus e não por mãos humanas. Uma pergunta, né? Você acredita que a sua casa, os seus empreendimentos, as suas instituições, aquilo que é seu, é sustentado pelas mãos de Deus? Você acredita fielmente? Você acredita indubitavelmente? Então, por que o medo? Por que a tristeza? Por que o receio? Por que o desânimo? Alegria, minha gente. Confiança. As mãos de Deus estão a cuidar de nós, né? Que essa passagem de hoje inspire uma vida de fidelidade às alianças divinas, culminando na esperança messiânica, na esperança no nosso coração. Nós temos um Deus próximo, né? Mas, padre, eu não consigo perceber a Deus. Gente, é só ir em qualquer igreja católica do mundo. Você vai entrar num templo e dentro do templo ou fora dele vai ter uma outra capela onde estará concretamente o Filho de Deus deposto num sacrário,
para a nossa busca e a nossa adoração. Está muito fácil de achar Deus. Aproveite, porque nem sempre será assim. O problema é que nós temos olhos às vezes muito fracos na fé. Experimentemos um pouco mais de confiança em Deus nesse dia, nesta quinta-feira. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos. Então nós encerramos este nosso encontro dessa quinta-feira. Não esqueçam de compartilhar esse material, postar nas suas redes sociais, repostar, é muito importante para o crescimento desse nosso trabalho. Bom? E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.